Se você entender este vídeo, em 15 minutos seu vício em conteúdo adulto sumirá. Você está em casa 11 da noite sentindo-se sozinho e triste. Você sente novamente a necessidade de pegar o celular e procurar conteúdo estimulante que te permita escapar do que sente, pelo menos por 15 minutos. Depois você se sente ainda pior, com menos recursos para lidar com ansiedade, tristeza ou vazio. Seus relacionamentos pioram, os sociais, familiares, de amizade e os sexuais. No trabalho, você rende menos do que nunca. O que está acontecendo com você? Seu relacionamento com conteúdo adulto pode não ser saudável. A solução para isso? Sim, sempre existe, mas antes é essencial entender o conteúdo deste vídeo. Hoje você vai conhecer as consequências científicas do consumo excessivo, vai saber se existe um consumo saudável. E por último, se você chegar até o final, terá um guia passo a passo para curar sua relação com essa parte da sua sexualidade. Vamos começar. Consumir pornografia em excesso tem consequências graves para o seu cérebro. A maioria de nós tem a falsa crença de que os pixels não fazem mal, que o que está em uma tela não pode te prejudicar, que faz parte do terreno da fantasia e não pode impactar o seu cérebro. Mas pode sim, e temos evidências convincentes disso. Quando o consumo desse conteúdo é excessivo, e logo você saberá o que isso significa, 4 coisas ocorrem no seu cérebro. Primeiro, você superativa seu sistema de recompensa, levando à habituação e tolerância. Isso geralmente se traduz em um maior ou menor nível de apatia e insatisfação crônica com outras partes do seu dia a dia. Fora o sexo, nada te preenche nem te satisfaz completamente. A vida fica cinza e sem graça. É o análogo à rejeição dos sabores naturais dos alimentos não processados, quando sua dieta está cheia de alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis. Quem costuma jantar bife à milanesa não quer depois merluza com legumes. Segundo ponto, seu controle inibitório em outras áreas da vida diminuirá, aumentando a impulsividade e tornando-o mais reativo e menos reflexivo. Isso geralmente não traz benefícios. Terceira mudança, menor função executiva e memória de trabalho. Ou seja, menor capacidade de tomar decisões, de que essas decisões sejam acertadas e pior desempenho no seu trabalho, negócios ou estudos. E por último, no nível psicológico, você verá mudanças. Quando o consumo é exacerbado, aumenta o risco de ansiedade, depressão, fobia social ou problemas nos relacionamentos. Você vai se relacionar cada vez pior e menos até se isolar. Isso ocorre com todos os vícios. Elas te deixam desolado e isolado. No entanto, você concorda comigo se eu disser que nem todo mundo que consome conteúdo adulto sofre essas consequências. Você deve estar vendo este vídeo e pensando, Borja, posso consumir isso às vezes, mas levo uma vida normal. Claro, não necessariamente. A pergunta é possível ter um consumo saudável a longo prazo? Ou isso é uma fantasia para justificar nosso comportamento? Eu vou te explicar. Aqui as palavras importam muito. Não existe um consumo saudável sem entendermos saudável como promotor ou potencializador da saúde. Ou seja, tudo que a pornografia oferece pode ser obtido de maneiras menos prejudiciais ou até positivas. Saudável é treinar força. Por quê? Porque é um estímulo insubstituível ao qual você não pode acessar por outros meios. A pornografia não é saudável, mas é indiscutível que existe um consumo não problemático ou não prejudicial, que se diferencia do consumo patológico ou prejudicial. Assim como existem outras condutas não saudáveis, como o consumo esporádico de ultraprocessados. Então, quais elementos diferenciam um consumo saudável de um consumo patológico? O principal é o impacto pontual na vida da pessoa, ou seja, não afeta negativamente outras áreas do dia a dia. Isso implica necessariamente que essas 3 características devem estar presentes. Primeiro, controle e voluntariedade do ato. Você escolhe quando, quanto e que tipo de conteúdo consumir. Não há compulsão incontrolável e o desejo pode ser interrompido facilmente. Ou seja, a abstinência pontual não é difícil para você. Quer consumir? Sim, mas você também pode não consumir. Segundo ponto, existe uma motivação consciente, ou seja, você faz isso a partir de uma decisão consciente e com um propósito bem definido, que pode ser explorar uma fantasia, se excitar com sua parceira ou simplesmente como mais uma fonte de lazer e entretenimento. E por fim, o mais importante, não há consequências negativas. Não interfere no seu relacionamento, nas relações sexuais reais ou na satisfação sexual.
Não afeta a qualidade do seu trabalho, estudos ou tarefas. Não gera sentimentos significativos de culpa, vergonha, ansiedade ou depressão e não é uma forma de lidar com emoções negativas. Como você pode ver, se formos rigorosos e honestos, poucas pessoas consomem esse conteúdo de forma não problemática a longo prazo. O que nos leva ao próximo ponto. Como é o consumo nocivo? Bem, de forma semelhante a outros vícios comportamentais, como o vício em jogos de azar, telefone ou videogames. Estes são os 9 elementos que devem te preocupar se acontecer com você. Primeiro, você perde o controle sobre o consumo. De repente, você se pega consumindo mesmo quando isso não estava nos seus planos. Torna-se algo quase inconsciente. Segundo, ocupa um espaço mental excessivo. Grande parte do seu tempo e energia são usados para planejar o próximo consumo. Você se pega pensando nisso mais do que gostaria? Terceiro, uso compulsivo, apesar das consequências. Isso te traz problemas? Sim, mas você continua fazendo? Quarto, troca de atividades essenciais, socializar, sair com amigos, esportes, autocuidado, trabalho e estudos. Este é o ponto-chave. Quinto, você utiliza isso como forma inadequada de lidar com estresse, depressão, ansiedade ou solidão? Você utiliza esse ultraprocessado comportamental? Sexto, você passa a precisar de mais duração, novidade ou intensidade, desenvolvendo tolerância e buscando estímulos mais extremos. É o equivalente a aumentar a dose de qualquer droga comum quando você já não sente mais o efeito. Novidade, tolerância. Sétimo, normalmente há uma insatisfação sexual nos seus relacionamentos ou uma diminuição da frequência deles, devido às expectativas sexuais pouco realistas e à dificuldade de alcançar o orgasmo com uma parceira real. Se você prefere pornô ao sexo, preocupe-se. Oitavo, é consumido em segredo, o comportamento é escondido e sente-se vergonha depois de fazê-lo. Nono, quando você não pode acessar o conteúdo porque está na fila do supermercado, sente um desconforto significativo e irritabilidade. Ou seja, existe abstinência. E se você chegou até aqui no vídeo, isso te interessa, isso é importante para você. A pornografia está te impedindo de alcançar seu potencial e você quer mudar isso? Criei esta lista de conselhos baseados em evidências para eliminar o controle desse conteúdo sobre sua vida. Preste muita atenção, e a realidade é que nem todo mundo precisa abandonar a pornografia 100%. Nem todos precisam eliminar totalmente os ultraprocessados. Ao viver em um mundo onde ninguém bebe álcool, ninguém consome nenhum tipo de droga recreativa. Mas se você me acompanha, sabe que sou bastante pragmático e que, longe de dar conselhos poéticos, que soam muito bem à primeira vista. Mas será que 1% dos ouvintes com esse problema vai realmente seguir isso? Prefiro realmente trazer para a realidade. E a realidade é que a natureza humana nos leva inevitavelmente a certo grau de evasão das dificuldades do dia a dia. E essa evasão às vezes acontece através da pornografia. Além disso, há o paradoxo de que a abstinência forçada em grande parte da população aumenta o desejo de consumo, o que normalmente resulta no mesmo desfecho e ainda aumenta a culpa, assim se seu objetivo for abstinência total. Me parece ótimo, maravilhoso. Como eu te dizia, a pornografia não é necessária para a satisfação sexual nem para absolutamente nada. Esses conselhos também serão úteis se você quiser eliminá-la da sua vida. No entanto, para a maioria, acho muito mais acertado estabelecer uma meta que reduza o consumo a 1/3 do inicial, o que já será uma enorme batalha vencida, principalmente se você faz parte desse grupo de ouvintes que tem um problema com isso. Se você consome 3 horas por semana, em menos de 8 semanas reduzirá para 1 hora semanal. Isso é o que eu te prometo, e para isso primeiro faça uma autoavaliação honesta. Nada muda se nada mudar. Eu repito, nada muda se nada mudar. Primeiro, crie novas perguntas. Isso está me prejudicando ou prejudicando o meu entorno? De que formas? Às vezes é difícil responder. Revise mentalmente a sessão anterior e veja se você atende pelo menos 2 dos 9 critérios que definem um consumo problemático. Se for assim, lamento e parabéns. Lamento pelo problema, parabéns por resolvê-lo. 2. Escolha boas estratégias de enfrentamento. Nunca, jamais na vida consuma para escapar de um estado emocional doloroso. Este é o ponto-chave e onde a maioria dos vícios se origina. Nunca use drogas durante uma depressão. Nunca beba álcool em uma crise de ansiedade. Evite combater a solidão com comportamentos ou compras compulsivas. Como outros vícios, o consumo aqui é compulsivo e inconsciente. Geralmente surge de um desconforto emocional evidente. Se você usou comida para disfarçar ansiedade, tristeza ou tédio, seu cérebro vai exigir isso fortemente. Que você acesse esse bálsamo digital
Aparecem alguns desses estados emocionais. Se fizer isso da próxima vez, seu cérebro pedirá com mais força? Chega um momento nesse espectro em que as forças do desejo superam a sua capacidade de resistir. Aqui você perdeu a batalha, a dependência te controlou? O que fazer então, nesse momento de desejo ou vontade? Conquistar vitórias. Uma vitória é evitar uma sessão de consumo. Para isso, o primeiro passo é identificar o desejo. Estou sentindo vontade de consumir. Espere aí. O segundo passo é implementar uma estratégia alternativa para deixar passar a onda de necessidade. O físico responde bem: 20 agachamentos, 10 flexões e 5 minutos de caminhada. Ouça uma música que você goste ou apenas observe o desejo sem agir, meditando sobre ele. Se você prefere soluções drásticas e eficazes, um banho frio sempre funciona. E se você conseguir, se você surfar essa onda por 5 minutos, verá que ela é menos intensa e terá vencido uma batalha. Isso vai aumentar sua confiança e autocontrole, e quando acontecer de novo, você provavelmente lidará da mesma forma. Vitórias atraem vitórias e derrotas atraem derrotas. Um erro comum é trocar o desejo por pornografia por outros comportamentos pouco saudáveis, como fumar, beber álcool ou comer doces. Você está trocando um vício por outro também prejudicial. Porém, se troca um muito viciante e prejudicial por outro menos prejudicial, consumir vinho, então não posso te dizer nada, mas tome muito cuidado para não se enganar. 3. Estabeleça janelas temporais de consumo. Assim como com a comida, limite a possibilidade de consumo a janelas temporais específicas, que nunca devem ser de mais de meia hora. Inclui uma camada de controle ao ato. Seria algo como: decido que só vou consumir das 8h30 às 9 da noite, na quinta-feira e no domingo. Buscamos novamente controlar o ato, não sermos controlados por ele. Vincular uma sessão a uma atividade difícil. Isso é muito eficaz. Um dos grandes problemas do conteúdo adulto e de muitos outros estímulos viciantes modernos é que, sendo imensamente gratificante, não custa absolutamente nada consumi-lo. Mais que alguns cliques, isso desequilibra bastante seus mecanismos de recompensa a longo prazo. E é aqui que entra a anedonia ou apatia. O cansaço, a fadiga, os sentimentos de tristeza, de desesperança, tudo começa a ser indiferente para você. E não, por quê? Uma estratégia de redução de risco é associar mentalmente o consumo a uma atividade ou processo mentalmente custoso. Preparar o jantar para essa família, correr 10 quilômetros, fazer compras no supermercado, finalizar o projeto pendente, qualquer coisa. Isso gera uma associação clara entre o consumo e o custo associado a ele. Seu cérebro entende que sim, isso é muito prazeroso, mas não é de graça. Você precisa trabalhar para merecer um consumo. 5. Não romantize outros tipos de pornografia. Quando falamos de conteúdo adulto, muitos só pensam em abrir ou nas milhares de páginas da web disponíveis a 2 cliques. Mas não consumir fãs ou apenas fotografias de nudez. Vai ter o mesmo efeito a longo prazo e normalmente vai acabar te levando ao conteúdo adulto que você costuma acabar consumindo. O que conecta com o ponto 6, eliminar gatilhos ou desencadeadores. Elimine da sua vida os gatilhos ou o consumo. Há um muito poderoso que chamamos de falando, e é o conteúdo erotizado nas redes sociais, um conteúdo muito difundido, justamente porque atende a essa capacidade viciante. Imagens insinuantes, try-ons, ou até mesmo, às vezes, rotinas de academia com ganchos erotizados que estão ali porque funcionam. Se seu algoritmo tem esse conteúdo, como costuma ter, é provável que você pule. De ver danças com pouca roupa, a ver danças com menos roupa ainda, a ver biquínis, até finalmente conteúdo pornográfico. É como dar uma cerveja leve ou uma Rattler para um ex-alcoólatra. Embora tenha pouco álcool, ainda tem álcool e ele vai acabar fazendo uma festa. Há centenas desses estímulos soft porn e só dá para reduzi-los clicando em não tenho interesse ou não mostrar mais. Assim ou então deixando de seguir ou silenciando certas contas. Siga a regra de um só vídeo, assim como você se propõe a ver TikTok por 5 minutos e acaba ficando 1 hora grudado no celular. Normalmente, em uma sessão de conteúdo adulto, você pula de um vídeo para outro, escolhendo só as partes mais estimulantes e raramente termina algum deles. No fim, acabo vendo muitos vídeos e perdendo muito tempo, então volto a diminuir o consumo. Entre a abstinência total e o buffet livre, existem opções intermediárias mais moderadas, como decidir consumir apenas um único vídeo. Você vai escolher bem, levando o tempo que precisar, mas uma vez escolhido, só poderá consumir esse. Após este vídeo, você encerrará a sessão.
Isso adiciona controle sem chegar à abstinência total Osho, a regra de menos de 2 sessões por semana. Assim como você não deveria consumir ultraprocessados ou sobremesas todos os dias, você também não deveria assistir a esse conteúdo diariamente. Por quê? Porque quanto maior a frequência, maior a probabilidade de problemas, já que a relação é dependente da dose. Portanto, limitar o uso a no máximo 2 sessões semanais geralmente beneficia a maioria. Como sempre, sua experiência, feedback e histórias ajudam muito esta comunidade, por isso te incentivo a deixar seu comentário. Ainda mais em um tema tabu, vergonhoso e pouco discutido como este. Até o próximo vídeo. Abraço e seguimos nos empoderando.